ao nosso primeiro evento online de 2023, o nosso workshop Lash e Brow. Se você não me conhece, o meu nome é Sai Murakami. Eu sou especialista em Lash Lift e Brow Lamination, atuo na área desde 2018, ministro cursos na área, cursos online, e hoje já são mais de 500 alunas formadas com o meu método Expert, tanto nos cursos de Lash Lifting Jornada Expert, quanto no curso Brow Lamination Expert. No evento de hoje, então, nós vamos falar, eu vou demonstrar a aplicação da técnica de Lash Lifting e de Brow Lamination simultaneamente, né, na mesma modelo, em 1h30. Esse procedimento eu realizei em 1h30. E eu vou demonstrar para vocês como é fácil a aplicação das duas técnicas simultâneas, faturando 2 até 3 vezes mais por sessão, utilizando praticamente os mesmos produtos, já que muita gente não sabe, mas a técnica de Lash Lift e Brow Lamination são procedimentos realizados basicamente com os mesmos produtos. Conforme nós combinamos lá no grupo de eventos do WhatsApp, essa está sendo uma estreia, uma transmissão de um vídeo gravado ao vivo e eu estou online aqui com vocês hoje no dia 18 às 19h30, eu estou online aqui no chat. Então já para aí, já me dá um oi ali no chat que eu estou ao vivo com vocês. Se você está assistindo essa aula depois da nossa estreia ao vivo, você pode ir lá no meu Instagram, no Story, e comentar, né, responder o Story que tá lá com a sua dúvida, que eu vou responder por lá também. Se for a dúvida de várias pessoas, respondo em Story. Se vocês por lá pelo Instagram me pedirem muito, a gente pode ver e eu aviso por lá de fazer uma live por lá, se ficarem muitas dúvidas. Então, assiste aqui enquanto eu estiver online, comenta aqui comigo todas as dúvidas. Se estiver assistindo depois, segue lá no Instagram que tá tudo por lá. A ideia desse workshop surgiu para você que está esperando 2023 começar, para iniciar os estudos com o pé direito, para investir em novas técnicas, para faturar muito mais, para pensar em negócio. Então é por isso que eu trouxe esse evento de hoje em um modelo prático, com dicas rápidas e práticas e estratégicas para você. Eu já vou de antemão avisar que as inscrições para os cursos de Lash Lifting Brow Lamination estão abertas, os links estão aqui na descrição e no dia de hoje ele está saindo por um valor super especial. Confere aqui no link da descrição, mas fica até o final do vídeo que lá no final eu vou mostrar um pouquinho para vocês da plataforma, vou mostrar qual o diferencial do curso, o que vocês aprendem no curso, o que vocês têm de benefício, suporte, bônus e tudo mais. Então fiquem com a aula e eu volto logo mais para encerrar com vocês. Vamos começar então a aplicação pelos cílios e eu escolhi o molde de glitter tamanho M1 e percebam que não tem cola para colar o molde na pálpebra, tá? Essa já é uma técnica que já é ensinada lá no curso online para as meninas, mas você pode utilizar a cola da Tuya ou qualquer outra cola que fixe bem na pálpebra, tá? Eu começo pelo pré-alinhamento, eu não começo realinhando quando eu tenho casos em que são cílios nem longos, porém eles têm muita camada e eles são formato de crescimento para baixo que tem resistência. Então, o que eu faço? Primeiro, eu me preocupo em alocar os fios no pad. Então, aí com a ajuda do pincelzinho, eu tô me preocupando primeiro em fixar esses fios no pad, porque o peso dos cílios, né, que vão abraçar o pad, porque não tem colinha na pálpebra, né, para colar ele. Esse padzinho de glitter, ele é bem molinho e ele é mais fácil de fixar. Então, ajuda também esse tipo de pad, mas você pode fazer essa técnica com qualquer outro pad. Só aprendendo a posicionar direitinho ali, de uma forma que os cílios abracem o pad. Se você não conseguir, você pode colocar a colinha. A dica é colocar a colinha no pad e esperar uns 10 segundinhos, que
que daí ela fica viscosinha, né? E fixa melhor na pálpebra. Dica para separar, então, os fios inferiores, porque eu não uso pad em gel, a não ser que eu tenha fios muito, muito compridos e que me atrapalhem. Daí eu isolo com até um microporo, alguma coisa. Senão eu faço essa técnica separando os fios. E aí eu vou alocando um pouquinho mais de cola, dedinho indicador expondo a linha d'água para eu tentar puxar bem da raiz. E aí tu pode usar o material que tu preferir. Eu gosto muito do palitinho. E a diquinha do dedo ali em cima, né, para levantar e expor um pouco mais essa linha d'água, nos ajuda também a separar o que é os fios de baixo, o que são os fios de cima, né? E aí eu começo a puxar mais. Primeiro eu só deitei eles, né, da forma que eu queria que fixasse, os fios ajudassem o pad a fixar no lugar. Aí eu apliquei um pouquinho mais de cola e tô empurrando, né? Eu uso palitinho, mas tu pode usar uma espátula de inox, a própria espátula em Y, né? Eu começo a fazer com que essa raiz ela se desloque mais para cima e abrace mais o pad, né? A cola que eu tô usando, a Fix em Gel, ela tem uma característica de granular mais rápido, né? Ela seca mais rápido. Se fosse a Inconsigne, por exemplo, uma cola mais líquida, ela não granula tão fácil, né? Então, vocês podem ver que eu tiro os pedacinhos de cola, vou tirando, né? Pelo menos tirando do fio, né? Pode até ficar um pouquinho no pad, mas tirando do fio é a conta. E agora, com o meu cotonete úmido, eu vou retirar mais ainda todo esse excesso de cola, que acaba formando grânulos ali. Então, para deixar o fio mais uniforme, né? Mais exposto também, pra gente conseguir ver melhor onde é que esse fio ele acaba se cruzando um por cima do outro, né? Para depois a gente alinhar melhor. Agora, por enquanto, ainda é o pré-alinhamento. Então, eu venho com o cotonete um lado umedecido, o outro lado ele tá seco, e eu vou, umedeço um pouco, seco um pouco, umedeço um pouco, seco um pouco, até desmanchar essa película que acaba formando da cola, né? Para que uns fios não fiquem com mais cola do que outros e acabe prejudicando a inserção mesmo, né, do produto dentro do fio em algumas partes ou em alguns fios. Daí eu já vou pro outro, né, pro outro ladinho. Depois de fazer o outro ladinho, a gente vai alinhar melhor esse fio, né, tirando todo o granulozinho aí. E aí sim a gente vai começar a alinhar fio a fio, um do ladinho do outro. Agora sim eu vou aplicar um pouquinho mais de cola, então, pra deixar esse fio mais molinho, né, para que ele fique mais úmido de novo, um pouquinho mais de cola por cima, para poder vir com a minha espátula Y e começar a pentear. No kit da Master ela vem a de moranguinho, né, eu acho que ela tem as cerdas um pouquinho mais curtas, é mais difícil de alinhar. Tem as que vende separadamente na Shopee, que vem uma quantidade grande por um valor bem pequeno, que elas geralmente têm os dentinhos mais separadinhos e mais compridos, sabe? Então ela consegue alinhar muito melhor esse fio, puxar lá da raiz, né? Então eu vou alternando, ó, eu empurro com a parte sem o dentinho e depois, ó, começo a alinhar. Primeiro eu empurro e depois eu alinho, porque se eu vier alinhando desde a raiz, ele pode se soltar. Agora sim, vamos para a aplicação do permanente. Eu estou utilizando o Master, né? E eu gosto de colocar direto assim, quando eu não tenho um fio muito curto.
Para esse fio, nós vamos ficar ao todo 25 minutos. E vocês podem ver que no cantinho interno eu ainda não coloquei produto, tá? Isso é uma técnica que as minhas alunas aprendem lá na Jornada Expert, no curso online Jornada Expert, que elas entendem que em fios mais finos a gente não precisa de tanto tempo de ação, então a gente acaba deixando para colocar produto nele depois. Então, aí vocês não vão ver a aplicação do canto interno, mas eu disse direitinho o tempo que eu deixei, né? Eu deixei 10 minutos naquela partezinha, quando fechou 10 minutos, eu coloquei produto de novo em todo o fio, tá? Botei lá na entradinha que eu não tinha colocado e também no restante, porque eu acabei tirando o plástico. E aí, quando eu tiro o plástico, pode oxidar um pouquinho, então eu reponho o produto em toda a extensão, 10 mais 15, né? Daí eu deixo mais 15 minutos de ação, fecha 25 minutos ao todo, tá? E aí sim, agora nós vamos para a sobrancelha. Enquanto tá agindo permanente, nós vamos fazer a limpeza com água micelar, tirar todo o resíduo de oleosidade e vamos começar a aplicação da Brow Lamination. Então, vamos aplicar o permanente. Eu aplico direto nas sobrancelhas também. A quantidade vai depender da quantidade de fios e camadas. Não precisa ser muito produto, tá? É produto suficiente. E essa parte, as alunas do curso online Brow Lamination Expert, elas sabem que quando a gente tem muitas camadas, um fio muito grosso, a gente aplica com um pincelzinho primeiro, para deixar esse fio todo maleável, porque se eu ficar escovando esse fio, eu vou demorar muito, porque é um fio muito grosso, né, para penetrar em tudo. E eu vou acabar fazendo uma abrasão na pele ali, eu vou acabar deixando essa pele mais exposta, né. Então, a própria ação do permanente pode começar a causar casquinha, né, depois do procedimento, causar uma lesão. Então, 15 minutos de ação para sobrancelhas, porque são grossas, poderia ser menos, poderia ser mais. Mas a partir dos 15, que é o primeiro tempo de ação do permanente indicado pelo fabricante, é o que eu começo a cuidar, tá? Como eu sei que são fios resistentes, eu já deixei 15 minutos direto. E aí, vai fazendo a outra, né? Enquanto tá agindo, o fio dos cílios estão agindo aí. E a gente vai fazendo as outras sobrancelhas. Lembrando que essa aplicação ao todo, ela deu 1h30. Poderia ter dado uns 5 minutinhos a mais, 5 minutinhos a menos, mas é em torno disso. Já foi feita, então, a aplicação no canto interno dos cílios, como eu falei pra vocês, né? E agora eu já vou remover, já bateu 15 minutos, né, de ação do permanente na sobrancelha, eu já vou remover. Removi o plástico e agora eu vou sentir a textura desse fio. Essa escovinha que eu tô usando é escovinha de dente, interdental, microdental, não lembro exatamente como chama, mas eu vou deixar aqui na lista de material aqui embaixo. Eu gosto dela porque ela é bem mais macia, né? E os dentinhos dela são bem mais macios do que aquela escovinha, né, tradicional que a gente usa de cílios e sobrancelhas. Tudo isso para deixar a pele da cliente mais confortável, né? Para não ficar arrastando nada muito grosso na pele da cliente. Esse momento que eu tirei o plástico é o momento que eu vou visualizar o fio, tá? Eu tô entendendo a textura dele. Na primeira aplicação de permanente que eu fiz, naqueles fios do canto bem interno, que são mais direcionados já, normalmente 90 graus, eu não apliquei. As alunas do curso online também sabem que eu geralmente faço isso. E aí, eu vou olhar a textura dele para ver se eu posso deixar sem aplicar ou se vai ficar muito diferente a textura do fio. Se a textura do fio acaba ficando visualmente muito diferente do que abriu o restante que tem o produto, aí eu dou uma leve dilatada nele. O que eu faço? Eu deixo um tempinho mínimo de ação, né, do produto permanente. Ali, como eu tô colocando ali, só um pinguinho, porque ele vai fazer a dilatação da cutícula de imediato, né? E vai ajudar a dar uma texturinha para essa parte inicial, sem que eu acabe inserindo agente redutor lá dentro, rompendo ponte, que não é necessário, porque ela já nasce em 90 graus ali, né? E ela já tem a sobrancelha um pouquinho cortada do design que ela já faz, então não tem porquê. E acaba ficando bem mais natural. Vocês podem ver que a Brow Lamination, ela tem aquele aspecto mais chapada, mais comprida, sobrancelhão, em quem tem fios compridos.
Em quem não tem fios compridos, não. Ela vai dar um volume, um design adequado para o fio, sem que eu precise fazer grandes cortes. Então, sobrancelhas maiores, né, bem compridas, que tenha fios compridos, elas vão acabar trazendo aquele aspecto mais selvagem para as sobrancelhas, que tu olha de longe e tu vê que a pessoa tem brow lamination nas sobrancelhas. Senão, ela simplesmente alinha esse fio, deixa esse fio com um aspecto menos compacto, mais fluido, dá 1 milímetro ou 2 de espessura na sobrancelha, sem necessariamente ficar muito evidente, que é o caso dessa sobrancelha. Então, já fechamos ali o tempinho de ação, né, que eu justifiquei ali pro cílio. Na verdade, acho que ele tinha fechado 20 minutos aí ao todo nessa parte e eu resolvi dar uma olhadinha, mas ao todo ele fechou 25, tá? Eu sempre faço isso, eu vou cuidando do fio, vou dando de pouquinho em pouquinho, tempinho em tempinho, e vou abrindo e vendo a textura do fio, retirando o excesso, massageando bem, vendo se todos os fios receberam produto. E aí eu começo a fazer os testes. Então esse é um teste que eu começo a soltar os fios, vejo se ele tem resistência ou não, se ele precisa de um pouquinho mais de ação ou não. Nesse caso, eu acabei deixando um pouquinho mais de ação, que daí fechou os 25 minutos ao todo. E aí eu tiro o excesso de produto antigo ali, né? Vou vendo quais partes precisam de mais produto e eu vou colocar mais produto, mas nesse caso eu vou colocar bem pouquinho produto. A quantidade de produto e o local que eu vou colocar me ajuda muito a ter controle em fios mais curtos. Se fossem fios mais longos, num pé de L, por exemplo, eu poderia ter subido um pouco mais com esse produto e colocado um pouquinho mais, porque provavelmente seriam mais fios mais resistentes. O que nos ajuda, né, deixar menos produto, é que em fios mais curtinhos, como o dela, que está no pé de M1, não causa excesso de produto fazendo descolamento. Então, até a quantidade de produto, ela precisa ser adequada. Não precisa encharcar de produto. Precisa fazer com que todos os fios absorvam o produto e a mesma quantidade de produto. Ó, permanente estava agindo na sobrancelha sem oclusão, vocês viram? Isso é uma técnica que a gente faz tanto para cílios quanto para sobrancelhas, para a gente segurar um pouco a ação do permanente, né? Ele vai oxidando, né, aos poucos, fazendo com que essa ação seja mais lenta e mais segura, né? Então eu tinha aplicado por 15 minutos já era um tempo bem bom. E deixei um pouquinho mais de tempo sem oclusão para que ele dilatasse um pouquinho mais, mas não reduzisse tanto. E aí eu já vou limpar o excesso com algodão seco, tá? Tirando o excesso e já vou fazer a aplicação da neutralização e sem oclusão. Para quem quiser saber por que eu não faço neutralização com oclusão, lá no Instagram, nos destaques Química, tem lá o destaque Química, onde eu explico com a ajuda de uma amiga doutora em Química, né? Que ela me ajuda a desvendar os mistérios da Química e trazer para vocês em relação a Lash Lift e Brow Lamination. Então, se tu é minha aluna, tu já faz uma ideia dos cursos, né? Se tu não é, vai lá no Instagram, destaque Química, que você vai ver o porquê que eu não faço oclusão na neutralização, tanto para Brow Lamination quanto para Lash Lift. Como a hora da neutralização é a hora que o neutralizador vai ajudar a fixar o formato com a ajuda do agente oxidante que tem nele, é muito importante que essa hora o fio esteja alinhado no formato que a gente quer, tanto das sobrancelhas quanto dos cílios. Dito isso, então, agora nós vamos realinhar, nós vamos para a técnica de realinhamento, que é uma técnica que as alunas aprendem lá no curso. E eu vou com a ajuda da pazinha separando os fios, e eu preciso umedecer um pouquinho esse fio.
Então, eu utilizo o permanente se eu quiser dar a mesma ideia da Brow e dar uma dilatada nesse fio até o final, porque eu só tinha colocado produto na base, né? Que é o que dá projeção, mas se eu quiser pegar um pouquinho de textura para a curvatura do pad, eu aplico um pouquinho mais de permanente. Se eu tô com muito medo de passar o tempo nesse fio, aí eu não aplico mais permanente não. Aí eu já venho com o neutralizador, um pouquinho dele para me ajudar a realinhar. Percebam que os fios continuam no pad. Isso é uma indicação de que os fios estão texturizados na medida certa, que está prontinho e está em lifting, né? Aí vocês não vão ver a minha finalização expert, porque as alunas do curso online de Lash Lifting, elas têm esse conteúdo, então, que depois desse realinhamento eu já vou aplicar o neutralizador por 15 minutos. Depois do neutralizador eu já vou aplicar a tintura. Depois da tintura, tudo retirado a seco, neutralizador, tintura, eu já venho com a finalização, que é sempre a finalização com um produto nutritivo, que no caso eu escolho sempre o Lash Complex 3D e o regenerador da Tuya. Poderia ser um manipulado se tu não tiver condição, né, ainda de ter esse tipo de produto. Mas ainda, né, porque aprendendo a fazer essa técnica corretamente, logo tua agenda já tá cheia e tu já consegue comprar um Lash Complex, que é um produtinho um pouquinho mais caro. Então, eu não vou deixar a aplicação dessa finalização expert para vocês, mas eu vou deixar uma tela para vocês printarem ali com o tempo de ação e todos os produtos que eu utilizei. E após isso, eu já vou remover o pad bem tranquilamente para liberar os cílios dessa cliente. Processo dos cílios finalizados, faz um print dessa tela para te saber o que eu usei, que foi o que eu falei para vocês, né? Já apliquei tintura, já finalizei e vou liberar essa cliente, né? Vou liberar os olhos dessa cliente que já tá ansiosa, porque só falta finalizar o design da Brow Lamination, né? Então, eu vou dar uma escovadinha aí, vou mostrar para ela o resultado e já vou começar a finalizar o design. Para o design, eu gosto de utilizar a linha, é o que eu ensino, o método que eu ensino, né, no curso online Brow Lamination Expert. Inclusive, para quem não sabe trabalhar com linha, tem um módulo bônus que é um cursinho completo de epilação egípcia, inclusive facial, tá? Não necessariamente para brow. E quem nunca trabalhou com sobrancelhas na vida pode fazer o curso de Brow Lamination, porque ele tem todo completinho, tudo desde o início, o que vocês precisam saber, o básico, né, para fazer uma sobrancelha. Vocês aprendem até visagismo, métodos de extração, tudinho, tá? Então não é um curso só de Brow Lamination, é um curso de Brow Lamination com tudo que tu precisa saber sobre extração, marcação, design, tudo sobre sobrancelhas. E esse foi o resultado.
Olha como ficou suave, sutil, super delicado, numa vibe bem natural, porque Lash Lift Brow Lamination tem que trazer naturalidade e praticidade. Nós resolvemos não aplicar a tintura, porque ela prefere um resultado mais natural. E nós finalizamos da mesma forma com o Lash Complex 3D. Eu só não apliquei o regenerador da Tuya. Fica até o final do vídeo que eu tenho um recadinho especial para ti. Então, gostou da nossa aula? Se você está assistindo ao vivo, comenta aqui no chat para mim. Como eu mencionei anteriormente, no início do nosso workshop, o curso online Lash Lifting Jornada Expert e o curso online Brow Lamination Expert estão hoje com uma oferta especial, uma oferta para você iniciar 2023 com o pé direito. O curso online de Lash Lift está com praticamente R$100 de desconto. De 497, ele vai sair por 397,60 e você pode parcelar em até 12 vezes nos cartões. O curso Brow Lamination Expert também está com valor especial, então de R$347 ele vai sair por 277,60 e você também pode parcelar em até 12 vezes. Esse workshop, essa aula, ela foi pensada em demonstrar para ti a aplicação de Lash Lift Brow Lamination, né? E detalhes, métodos, o método Expert de 2023, algo que vocês possam ver que mudou com o tempo, né? A aplicação lá de 2019, lá de 2018 para hoje em dia já é diferente. O curso, tanto de Lash Lifting quanto de Brow Lamination, desde 2019 para cá, ele já foi atualizado. Então, se você assistiu essa aula, gostou muito do resultado e quer ter resultados assim também nas técnicas de Lash Lifting e Brow Lamination, o curso é para você. É um curso super atualizado dentro das tendências, né? Principalmente o curso de Brow Lamination, ele foi repaginado no final do ano passado para sua versão 2.0, com aulas novas, técnicas novas e tudo que as brasileiras se adaptaram muito à utilização da técnica da Brow Lamination. Então, técnicas de aplicação de tintura, da forma que a gente deixa mais sutil, mais suave. Técnica que você pode estar utilizando a Brow Lamination na recuperação de sobrancelhas, para ajudar essas sobrancelhas a se recuperarem mais volumosas. Não precisa já ser design de sobrancelha para fazer o curso de Brow Lamination, tá? Ele te ensina do zero tudo que você precisa para trabalhar com Brow Lamination, desde visagismo, métodos de extração, mapeamento de sobrancelhas. E, inclusive, nós temos um bônus de epilação egípcia, que é um mini curso completo de epilação egípcia para você trabalhar a face completa com a linha, tá? E aprender a fazer a extração dos pelinhos com a linha, seja na Brow Lamination ou não, que é a demonstração que eu mostrei ali para vocês. Então, ele é um curso tão completo que tem um mini curso de outra técnica junto que vai te ajudar a faturar muito mais. Então, além de você aplicar a técnica na mesma cliente, na mesma área de atendimento de Lash Lift Brow Lamination, você de quebra ainda pode fazer a técnica de epilação egípcia junto, porque você vai aprender no curso de Brow Lamination. Já o curso de Lash Lifting, ele é o nosso queridinho, né? Ele é constantemente atualizado em técnicas novas, produtos novos e tudo que você precisa saber para ser uma expert em 2023 e trabalhar com Lash Lifting e não ficar olhando o Instagram e ficar perdida no que está acontecendo, porque que uma master faz de um jeito, outra de outro jeito, com produtos diferentes que venham lançando pelo mercado. Tudo isso é inserido lá no curso online Lash Lifting Jornada Expert. Então, a gente tem moldes diferentes apresentados lá, técnicas de utilização de cola ou não utilização de cola, como eu demonstrei ali para vocês. Temos aulas em super zoom de câmera macro, então mostrando os detalhes de aplicação bem pertinho para vocês terem noção real do que é um alinhamento, como ele é feito, visualizar o fio. E tudo isso vocês têm 12 meses de acesso ao curso, então por 12 meses vocês têm acesso a todas essas atualizações,
tudo que acontecer no mundo do lash lifting que for relevante vai estar lá para vocês. Então, se você já fez um curso de lash lifting antes, esquece se você já fez há anos atrás e refaça um curso de lash lifting que te coloque no cenário de 2023 para você faturar muito mais. Se você ainda não fez um curso de Brow Lamination, faça também. Aproveite esse momento de aquecimento do mercado para faturar mais, apresentar uma nova técnica para seus clientes e uma técnica que vem crescendo. Hoje em dia, se você, por exemplo, já trabalha com design de sobrancelha e você não oferece um Brow Lamination como um recurso de design para valorizar sobrancelhas e não apenas estilizá-las, você está por fora. Porque hoje em dia, Brow Lamination ela não é apenas uma tendência. Ela é utilizada por grandes designers para oferecer para cliente um novo recurso que seja antes da micropigmentação, que ela tenha sobrancelhas volumosas, maiores, mais reconstruídas, sem fazer uma nanoblending, por exemplo. Então aproveita essa oferta de início de ano que eu trouxe para você. Se você ainda não está dentro do grupo de eventos Sai Murakami, entra aqui no link da descrição, entra neste grupo e fica atenta para os próximos eventos que vão surgir. Se você está assistindo esse vídeo depois, não esquece de ir lá no Instagram para comentar a sua dúvida por lá e ver quais outras dúvidas que eu já comentei, talvez seja a mesma tua lá que eu já respondi por lá. Então vamos interagir. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui, porque também, além desses workshops e aulas mais densas, eu trago muitas dicas, né, de produtos, lançamentos e tudo mais da área de lash lift, Brow Lamination e também de marketing para a área da beleza, porque afinal precisamos saber vender os nossos serviços, né? Então é isso, muito obrigada para quem acompanhou o nosso primeiro workshop de 2023. Interajam comigo bastante pelo Instagram para eu saber se vocês gostaram desse formato e trazer mais eventos assim para vocês. Vejo vocês no meu time de expert. Clica aqui no link que está na descrição e vem participar dessa turma que 2023 tá só por ti. Beijo e até mais!